Olá pessoal do canal Hora do Lobo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. E se você também não nos segue lá no Instagram, vou deixar aqui passando na tela para que você nos siga lá. E se tiver relato, nos envie por lá, que narraremos aqui no canal. Então vamos para o relato. Olá! Eu trago para vocês duas experiências sobrenaturais vividas por meus familiares. A primeira aconteceu em Araraquara, São Paulo, no ano de 1990. Eu era recém-nascido e ainda não era batizado. A minha irmã, naquela época, tinha 20 anos de idade e o meu irmão tinha 12. Como todo bebê, eu era o xodó da casa e era tratado com todos os cuidados e mimos que um recém-nascido tem. Porém, algo assustador aconteceu em nossa família. Uma certa noite, isso é algo que tanto a minha mãe quanto os meus irmãos me contam até hoje sem mudar uma vírgula. Era uma noite de lua cheia e por volta de meia-noite, todos da nossa casa estávamos dormindo. De repente, a minha irmã disse que começou a escutar um barulho que vinha do lado de fora da casa. O barulho vinha especificadamente da direção da cozinha. Ela ficou atenta àquele barulho, pois parecia de algum animal pesado. A princípio, ela até chegou a pensar que era um boi. Minha irmã então resolveu ir até a cozinha para ver o que estava lá fora. Ela foi furtivamente, sem acender a luz do cômodo. Ela pôde ver através do vidro da porta um bicho enorme. Ele estava batendo no trinco da porta tentando entrar. Minha irmã disse que era possível escutar o som das unhas daquele bicho arranhando o vidro da porta. Ela disse que aquele animal era muito grande, era quase maior que a porta. Nessa hora, o meu irmão levantou e também foi até a cozinha. E ele também viu, junto com a minha irmã, aquele bicho estranho tentando arrombar a porta. A minha irmã, não contendo o pânico, deu um grito e os meus pais acabaram acordando. A criatura que estava lá fora saiu correndo. Meus pais não deram muita bola para a história da minha irmã e pediram para ela voltar para a cama. A minha irmã então resolveu abrir a porta para tentar ver o que tinha lá fora, mas aquele bicho sumiu. Naquela época, muitos vizinhos do meu bairro relataram que tinham visto um bicho grande e muito feio rondando a vizinhança, e que algumas pessoas viram essa tal criatura. Muitos a descreviam como um cão muito grande e peludo. Foi exatamente o que a minha irmã viu. O que mais chamou sua atenção foram os braços longos daquela criatura, que eram desproporcionais ao seu corpo. Ela disse que aquela foi a pior noite de sua vida. Porém, muito antes desse acontecido, o meu falecido pai teve uma experiência similar há muitos anos atrás. Ele disse que isso ocorreu em 1965 e ele era bem jovem naquela época. Meu velho, naquele ano, morava em Bueno de Andrada. Todos os dias ele ia trabalhar ou precisava-se ir até a cidade. Ele andava por um caminho dentre as matas. Era um caminho longo, porém era o mais viável para ele chegar no seu destino. Uma parte daquele caminho era trilha e era muito estreita, impossibilitando que duas pessoas passassem uma do lado da outra naquele trecho. Meu pai, no entanto, já estava acostumado a fazer aquele trajeto e nunca viu nada de anormal.
Um certo dia, meu pai ficou sabendo que um homem havia se deparado com uma besta e essa fera estava atacando a sua criação de galinhas. De pouco a pouco, aquele animal estranho estava matando as suas aves. Certo dia, aquele homem conseguiu flagrar aquele bicho atacando as suas galinhas. Então ele pegou sua espingarda e deu um tiro que pegou de raspão na orelha daquele animal. O tempo foi passando até que um certo dia meu pai, como de rotina, estava passando pelo caminho que ficava dentro da mata. Ele estava voltando de seu trabalho. De repente, quando ele estava quase chegando na trilha, ele se deparou com um lobo preto gigante. Era uma visão realmente assustadora. Aquele animal tinha uma cara de ódio e com certeza não era um animal comum. Se tratava de algo sobrenatural. O mais estranho de tudo foi que aquela besta ficou encarando meu pai na outra ponta da trilha. Meu pai disse que ficou paralisado de medo. A trilha era estreita e não dava para ele correr, e mesmo se ele tentasse, certamente aquele animal o alcançaria. Aquele bicho passou ao lado do meu pai, o encarando no fundo de seus olhos, mas não fez nada de mal com meu velho. A criatura passou pelo meu pai e foi embora. Ele conta ainda que quando aquele animal passou, que ele pôde ver nitidamente que sua orelha estava ferida, especificadamente era a marca de tiro. Depois desse fato, passado alguns dias, meu pai estava no sítio onde ele trabalhava. Ele tinha um colega de trabalho que era um dos caseiros do sítio. Era um cara meio fechado e era considerado estranho por todos. A única pessoa que conversava era com meu pai. Eles tinham uma certa amizade. Teve um dia que ele começou a contar que esse cara que tinha visto um animal estranho na trilha da mata enquanto voltava para casa. Aquele cara estranho interrompeu meu pai com uma risadinha e disse: "Ah, você tem muita sorte que eu gosto de você." O meu pai ficou sem entender aquilo. Naquele momento, o cara tirou o chapéu e meu pai pôde ver que a orelha do cara tinha uma cicatriz bem grande. Aquele cara confessou ao meu pai que ele era o lobisomem e o meu pai ficou cara a cara algumas noites passadas. Pelo fato de ele conhecer o meu pai e gostar dele, o lobisomem não fez nada. Caso contrário, o meu pai teria morrido naquela noite. E ele relata que aquilo foi a visão mais assustadora de sua vida. Era um cão negro de olhos amarelos. Ao mesmo tempo parecia um homem que só andava em 4 patas. E o pai dele, antes de falecer, sempre contava essa história. Não quero convencer a ninguém a acreditar no que eu estou relatando. Isso vai de cada pessoa. Mas eu não duvido do que meu pai e meus irmãos passaram com essa fera. Obrigado por lerem meu relato. E aí, pessoal, gostaram do relato? Deixa aqui nos comentários. E sim, não duvidem, o sobrenatural existe. Boa noite.